E aí, brothers? Como montar meu treino? Parte 6. Roda a vinheta. Lately I was feeling like I need a Quando eu vou montar um treino de musculação, eu tenho que pensar na periodização. Só que não adianta eu montar um treino qualquer, principalmente tem que pensar em qual tipo de pessoa que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com iniciante, se eu estou trabalhando com intermediário, se eu estou trabalhando com avançado em musculação. Como a minha ideia é ensinar vocês a montar um treino para iniciantes nesse primeiro momento, então nesse vídeo número 6 eu vou falar para vocês a minha ideia do que seria montar um treino para iniciantes. Vamos voltar no que seria iniciante em musculação. Iniciante em musculação para mim seria todos aqueles que treinam há menos de 2 anos na musculação, ou que nunca realizaram uma periodização, ou que estão na musculação indo e vindo o tempo todo e não conseguem manter uma rotina de treino. Se você é essa pessoa que não conseguiu ainda manter uma rotina de treino e não conseguiu adaptar todos os treinos, não sabe, não decorou os exercícios e fica boiando ainda quando você pega a ficha de treino, então você ainda é considerado iniciante. Essa pessoa ela precisa ter um treino direcionado para criar uma base para receber a musculatura. Não adianta eu querer levantar uma casa sem uma base, sem um alicerce, sem ter uma estrutura para mim receber uma casa. Da mesma forma que não adianta eu querer montar uma estrutura para receber uma para construir uma casa térrea e querer depois de um tempo colocar na mesma estrutura que eu fiz, no mesmo alicerce que eu fiz uma casa térrea, eu querer construir um sobrado dentro dessa casa. No mesmo exemplo de construção de casa, para construir uma casa, a gente precisa construir um alicerce onde receba a estrutura, construir a estrutura e depois dar o acabamento. Então a gente vai dividir o nosso treino entre construção de base, construção de estrutura e construção e depois por fim o acabamento, que o acabamento seria quando a gente vai pensar, ou eu vou ter um evento, ou um campeonato de fisiculturismo, ou eu quero ir pra praia, casamento, não importa qual seja o evento que você queira chegar, o final da sua periodização é o acabamento que a gente precisa dar para que o objetivo seja alcançado e determinado objetivo que você escolheu. Então, para mim montar um treino, uma periodização, eu prefiro sempre quando eu vou montar uma periodização, eu gosto da periodização de Vertical Chance, que seria a periodização em blocos, que ela é dividida em blocos. Então eu vou dividir em 3 blocos a minha periodização. Não importa quanto tempo eu queira montar essa periodização. Se eu vou montar ela anual, semestral, não importa se eu vou dividir ela semestral ou vou dividir anual. Eu vou dividir esse macrociclo, esse treinamento todo, eu vou dividir em 3 fases. A fase de base, a fase de estrutura e a fase de acabamento. A escolha dos exercícios para cada fase do meu treinamento deve ser favorável à periodização que eu montei. Então, se eu pensar em iniciante, não adianta eu querer ficar passando exercícios que construam estrutura se a minha base ainda não está pronta. Então, no primeiro momento, eu preciso criar uma base, criar o alicerce para me poder entrar com a estrutura e no final eu dar o acabamento para a periodização. Então, no caso, as periodizações são encaixadas uma dentro da outra. Como a nossa visão aqui seria para iniciantes, então eu vou pensar primeiramente em criar uma base. A base, como a gente falou no primeiro vídeo sobre exercícios multiarticulares, exercícios monoarticulares e elaborações de exercícios e escolhas dos exercícios, para mim criar uma base estrutural para poder criar a estrutura, eu preciso criar uma base forte. Então o meu core tem que estar forte, que é o abdômen lombar, as minhas pernas tem que estar forte, a minha estrutura óssea deve estar forte, a minha estrutura articular deve estar forte, a minha mente deve estar forte para determinada periodização. Então se eu não criar base, eu não posso mudar para a estrutura. Então, quando a gente pensa em criação de base na musculação, a gente vai pensar em exercícios multiarticulares e exercícios compostos
que acabam estimulando várias unidades motoras para que meu cérebro consiga assimilar isso, para que eu consiga evoluir tanto mentalmente quanto fisicamente. Na primeira fase da periodização, que é a construção da base, eu devo escolher exercícios multiarticulares. Então eu vou fazer levantamento terra, vou fazer agachamento, supino reto, remada, desenvolvimento com barra, tanto frente ou desenvolvimento halter. E nesse momento eu não vou utilizar exercícios monoarticulares. Eu vou usar exercícios multiarticulares e de preferência exercícios compostos, onde eu ative várias unidades motoras ao mesmo tempo, para que eu mentalmente fique favorável a evoluir e que eu consiga mandar todas as mensagens e estímulos para os músculos adequados nesse momento. Então eu criei a base, aí sim eu mudo para treinamento de estrutura. Eu vou criar a minha estrutura, então eu vou construir a minha casa dentro dessa base. Aí sim eu entro com exercícios tanto multiarticulares quanto exercícios monoarticulares. Então eu vou trabalhar exercícios multiarticulares e monoarticulares juntos na construção da minha estrutura. No acabamento, que é o final da minha periodização, eu vou dar mais ênfase para exercícios monoarticulares. Então eu vou trabalhar os meus pontos fracos teoricamente. Eu vou entrar então, eu consegui construir uma base forte em determinado período, eu consegui construir uma estrutura legal, aí eu comecei a ganhar muito peso, muita gordura e parei de evoluir fisicamente, eu entro com acabamento. Então esse acabamento vai ser tanto especificamente a dieta, quanto especificamente o treinamento de acabamento, que é o treinamento final, que é onde eu vou utilizar mais exercícios monoarticulares para que eu consiga evoluir musculaturas que são consideradas no seu corpo ponto fraco. Então eu vou dar mais ênfase para, por exemplo, eu não conseguir evoluir tanto o bíceps e tríceps quanto o meu tronco, por exemplo. Aí no acabamento eu vou conseguir dar um volume de treinamento maior para bíceps e tríceps, trabalhando com exercícios monoarticulares. Se você gostou desse vídeo, não perca o próximo vídeo, que vai ser Não perca o vídeo 7, que a gente vai falar sobre diferenciação de treinamento de força, treinamento de hipertrofia e treinamento de resistência, já linkando com o treinamento de base, estrutura e acabamento. E não perca o próximo vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos e acompanhe os próximos vídeos e continue aprendendo aqui comigo. E dá aquela força, por favor, e dá aquele like no final. Obrigado, valeu e tchau!